Fala aí, pessoal, beleza? Vamos continuar esse capítulo 3, né, sobre ordem bipolar, tá? Frente B hoje. Eu tinha parado em Guerra do Vietnã, né? Tinha terminado com vocês a Guerra do Vietnã, acho que foi só a Guerra do Vietnã que eu falei, tá? E aí eu ia começar o fim da ordem bipolar. Já nem lembro a letra aí que é, vocês colocam a letra aí do jeito que for, tá? E nós vamos ver então, pessoal, fim da ordem bipolar e esses três itens, sendo que o último item, o Nova Ordem Mundial, ele é o capítulo 4, tá? Então eu vou deixar para falar sobre a Nova Ordem Mundial no capítulo 4, fechou? Então eu vou explicar basicamente isso e isso, tá? E terminando a gente entra em ONU também, falar sobre a Organização aí das Nações Unidas, beleza? Bom, então, primeiro item, pessoal, de fim da ordem bipolar, pode colocar aí, ó, queda do Muro de Berlim, tá? Na queda do Muro de Berlim, pessoal, pode puxar 4 setinhas, vai ser um em cada linha. Eu vou até abrir aqui um slide, porque vai ter alguns nomes aqui que eu vou escrever e eu sei que vocês vão ficar me perguntando depois, vão saber como é que escreve, tá? Então, na hora que eu chegar neles, beleza, a gente fala. Então, pessoal, a queda do Muro de Berlim, pessoal, ela representou o fim da Guerra Fria. Lembra que o início da Guerra Fria, ele acontece com a doutrina Truman, que a gente viu aqui em 47, tá? E a Guerra Fria termina com a queda do muro. E é interessante porque a Guerra Fria envolveu os Estados Unidos e o RCS. Agora, a Guerra Fria não acaba quando acaba o RCS. O RCS só vai acabar em 1991. Então, a Guerra Fria ainda vai, né, ela vai terminar antes e a União Soviética ainda vai ficar aí mais, pelo menos, né, 2 anos tentando sobreviver, né, de alguma maneira. Certo? Bom, primeiro item, então, para colocar de queda do muro. Pode pôr aí. Fim da Guerra Fria. Tá? Olha só, aqui está o muro. Esse lado aqui é o lado que representava a Alemanha Oriental, no caso aqui Berlim Oriental, ó, a bandeira da Alemanha Oriental, aqui a bandeira da URSS, tá? Esse lado seria Berlim Ocidental, aqui é o Brandenburg Gate. O muro, né, só uma curiosidade, ele começou a cair aqui, exatamente nessa região, né? Foi algo marcante, imagina lá, 1989, né, a galera já filmando tudo, eu lembro bem, tinha 8 anos, tá? Pedro Bial, né, grande Pedro Bial, que já apresentou até o Big Brother, o cara tava lá, eu lembro exatamente ele falando, momento histórico, né, o muro caiu, e etc, né? Bom, isso foi dia 9 de novembro, tá, de 1989, né? Imagina a galera toda lá reunida falando sobre isso, né? Galera derrubou o muro, né? Partiu do lado oriental a queda, foi impressionante, foi um negócio assim, foi um marco histórico, né? E representou sim o fim da Guerra Fria, tá? Segunda setinha, pessoal, o óbvio, né? Se a gente tem a queda do muro, nós temos o fim das duas Alemanhas. Então pode colocar aí, ó, reunificação da Alemanha. Por que reunificação? Porque a Alemanha já foi unificada uma vez, lembra? Final do século XIX, né? Vocês devem ver isso em história esse ano, tá? Já viram isso, se não me engano, no 9º ano, tá? Então, no caso, a Alemanha ela se reunifica, então é uma nova unificação, tá? Já houve um processo, né, lá no século XIX e agora, né, final do século XX, por coincidência, mais ou menos perto aí, né, a unificação da Alemanha foi em 1880, mais ou menos, a gente está falando de 1989, tá, uma reunificação, então, né, depois de 100 anos a Alemanha se unifica novamente, tá? Então o segundo item aí pode colocar, pessoal, reunificação da Alemanha, certo? Terceiro item, pessoal, nós temos o fim daquela cortina de ferro que foi estabelecida na conferência de Yalta, lembra? Acaba a cortina de ferro, né? Já vamos até dar andamento a isso, tá? Já vou colocar no quarto item, então pode colocar no terceiro, tá? Fim da cortina de ferro. E no quarto item, pessoal, vocês vão escrever isso aqui, ó. Primeiro vocês vão escrever assim, ó. Pode colocar aí. Desintegração, tá? Aí põe assim, ó.
do socialismo na Europa Oriental. 2 pontos. Aí põe desse jeito, ó. Início da separação da Tchecoslováquia, tá aqui o nome, e da Iugoslávia, tá aqui o nome. Vou mostrar para vocês no mapa onde que elas se localizavam. Vamos voltar aqui. O mapa está aqui. Ó, Tchecoslováquia, ela vai ser fragmentada em República Tcheca e República da Eslováquia. E a Iugoslávia vai ser desmembrada, né, em vários países, vai ter guerra, a coisa vai desandar feio na Iugoslávia. Né? A gente vai ter a independência da Eslovênia, independência da Croácia com guerra, independência da Bósnia depois de uma guerra que durou pelo menos 3 anos e meio, tá? Uma guerra puta, violenta pra caralho. Tá? Nós vamos ter a independência da Macedônia, que fica aqui, ó. E hoje a Macedônia é chamada de Macedônia do Norte, uma puta treta com a Grécia. Tá? Eles não querem ser, né, eles não querem ter vínculo nenhum com a Sérvia e muito menos com a Grécia. Eles são macedônios. Tá? Então, né, uma outra aula a gente fala sobre isso. Tá? Então, ó, virou Macedônia. Tá? Nós tivemos a formação da Sérvia, né? Kosovo, que tentou a independência e não conseguiu, até hoje é um rolo, né? Kosovo, tá? Vojvodina, que fica aqui em cima, que é fronteira com a Hungria, ainda pertence à Sérvia, e a mais recente foi a independência em 2006 de Montenegro. Montenegro não teve guerra, tá? Então, o processo de desintegração da Iugoslávia começa em 1991, pouco depois aí da queda do muro, né? E a coisa desandou na Iugoslávia. Tá? Nós tivemos guerra da Bósnia, guerra da Croácia, a coisa desandou de uma forma brutal. Beleza? Então são esses 4 itens, tá, de queda do Muro de Berlim. Fim da URSS, né? Vocês vão puxar aí 3 setinhas, tá? Para a gente poder falar do fim da URSS, né? Na primeira setinha, pessoal, você pode colocar aí, né? Formação, deixa eu abrir aqui para vocês, tá? Formação da... Coloca aqui, ó. Formação da CEI, né? Pode pôr na frente, Comunidade dos Estados Independentes. Falarei da CEI no capítulo 5, se não me engano. Beleza? Formação da CEI, tá? Ela vai ser formada já em 92. A assinatura oficial, né, do fim da URSS acontece em 26 de dezembro de 1991. Tá? Já no dia 1º de janeiro de 1992 nós temos a formação da CEI. Tá? Então, primeiro item, formação da CEI. Beleza? Segundo item, pessoal, pode colocar aí, ó, desintegração das 15 repúblicas soviéticas em países independentes. Desintegração das 15 repúblicas soviéticas em países independentes. Esse é o segundo item. E o terceiro item, pessoal, vocês podem colocar dessa maneira, ó, golpe de Moscou, tá? Vou explicar para vocês o que foi o golpe de Moscou. Eu lembro de eu ter falado alguma coisa sobre isso ano passado, falarei ainda esse ano também mais alguma coisa. Mas como a gente está citando agora, né, não tem o menor cabimento passar por cima, tá? O golpe de Moscou foi o seguinte, pessoal. Havia uma tentativa da URSS se recuperar, né? O líder da União Soviética era um cara chamado Gorbachev, tá? E o Gorbachev ele tinha feito 2 políticas, né? A perestroika e a glasnost, lá por volta de 1986, por aí. Ele assumiu em 85, né? Nós vamos ver também glasnost e perestroika ainda esse ano quando eu falar de URSS, tá? Lembra que a glasnost foi a abertura política, né? A transparência para fiscalizar a corrupção, e a perestroika a abertura econômica, tá? Só depois a gente fala com mais detalhes. E o Gorbachev, pessoal, ele comprou uma briga gigantesca com o PCUS, tá? PCUS, Partido Comunista da União Soviética. Comprou uma briga gigantesca. E o PCUS queria tirar o Gorbachev, tipo, matar o Gorbachev, só que o Gorbachev virou um cara meio popular, né? O povo gostava dele.
E não podia matar o cara. E aí o Partido Comunista da União Soviética arquitetou um golpe, forjado, obviamente, falando assim, ó, vamos falar que tem um golpe para derrubar, olha isso, é um golpe dando um golpe. Vamos falar que tem um golpe para derrubar o Gorbachev. Vamos exilar o Gorbachev na Crimeia, aqui, ó, fica aqui na Ucrânia, onde era a Ucrânia, né? Hoje a Crimeia pertence à Rússia, tá? Vamos exilar o Gorbachev na Crimeia. A gente deixa ele lá, né, congelado lá, literalmente, porque é um frio da porra, ainda mais no final do ano, né? Invernaço ali na região aí da URSS. E nós, do Partido Comunista, a gente tenta ressuscitar a URSS. Beleza, chega para o Gorbachev e fala, ó, tem um golpe para tirar você do poder, vamos te exilar, né, evitar que você morra e beleza, confia na gente, tá? E ele vai. Chega para a população e fala, ó, detectamos um golpe para preservar a saúde do Gorbachev e nós exilamos ele, né? Bom, o Partido Comunista se reúne e fala, bom, e agora? Quem vai pegar o lugar do Gorbachev? Alguém tinha que assumir. Ó, pessoal, isso foi em dezembro, tá? A URSS termina em 26 de dezembro, no Natal, né? Pós-Natal, tá? Pessoal, isso foi no comecinho ali, 5, 6 de dezembro. Pessoal, foram 2 semanas, ninguém se manifestou, ninguém quis pegar a bucha, né, de pegar a União Soviética falida. Resultado, vamos trazer o Gorbachev de volta. Traz o Gorbachev de volta. Chega para ele e fala assim, ó, Gorbachev, é o seguinte, já acabamos com o golpe e tudo mais, só que, né, acabou também a URSS. Então você vai em rede nacional e vai falar que não existe mais a URSS. E aí o Gorbachev ele anuncia o fim da União Soviética, né, em dezembro de 1991. Tá, então o que vocês podem colocar como golpe de Moscou? Pode colocar aí uma tentativa frustrada de recuperar a URSS a partir do afastamento, né? Vou colocar aqui o nome dele, ó, do Gorbachev, que escreve Gorbachev, mas fala Gorbachev, tá? E isso representou, né, o fim da URSS. Beleza, esse foi então o terceiro item de fim da ordem bipolar, né, de fim da URSS. Pode colocar o terceiro item de fim da ordem bipolar, só põe isso, nova ordem mundial, ponto. Só isso. Tá? Nós vamos falar no capítulo 4, beleza? Não vou perder tempo nele agora. Fechou? Bom, último item, pode pôr a última letra aí também, ONU, Organização das Nações Unidas. A criação da ONU foi no ano de 1945, tá? No pós-Segunda Guerra Mundial, em substituição à Liga das Nações. Lembra que a Liga das Nações foi criada no pós-Primeira Guerra, né? E o objetivo da Liga das Nações era impedir a Segunda Guerra. Acho que os caras falharam, né? Falharam feio. Tá? E aí veio a ONU, tá? Em 1945, né? No pós-Segunda Guerra. Beleza? As duas reuniões mais importantes que a gente tem da ONU são a da Assembleia Geral e a do Conselho de Segurança. Assembleia Geral, pessoal, pode colocar na frente o que é a Assembleia Geral. Tá? Pessoal, olha o nome, Assembleia Geral. Né? Já dá para entender que é uma reunião que envolve, né, basicamente os membros da ONU, né, e geral, vai tratar, né, de temas em geral. Tá? Essa seria a ideia, tratar de temas em geral. Então pode colocar aí, reunião anual que trata de temas em geral, como, né, vamos por alguns temas aí, meio ambiente, né, fome, mercado de trabalho, pode pôr entre parênteses aí para ver se tem, né, exploração de trabalho escravo, né, pode colocar também questão relacionada a trabalho infantil, né, crianças carentes, né, tem a questão da Unicef, que é muito forte, muito, né, fodida. A ONU realiza um trabalho até interessante, né, na questão da Unicef, tá? Dá pra gente falar também que trata aí de questões políticas, né, às vezes um governo ditatorial, tá, que recebe alguma punição, alguma sanção econômica, né? A Assembleia Geral, então, ela trata de temas em geral, beleza? Dá para falar aí vários temas, certo? Como eu disse, reunião anual, ela acontece geralmente entre o fim de setembro e o começo de outubro, tá? Na sede da ONU lá em Nova York, beleza? Então, essa é a Assembleia Geral. Os membros que a gente tem, né, eu acabei nem falando aí para vocês, são 193 membros,
tá? Que são considerados aí os estados que pertencem à ONU. Só que tem um detalhe, nunca participam os 193. Muitas vezes pode participar aí 200, 197, aí você fala, mas caralho, como assim? Por exemplo, lembra quando eu falei de Kosovo? Kosovo não é considerado um país independente, mas o líder de Kosovo participa. Né? Geralmente eles chamam também o líder, né, o cara que representa a União Europeia. Eles chamam o líder dos curdos, que é uma etnia que não tem Estado. Tá? Chamam o líder da Palestina, que também não é reconhecidamente um país independente. Tá? Então tem, né, normalmente vários membros que acabam participando da Assembleia Geral, por isso que não dá exatamente, né, os membros, 193, às vezes passa aí, pode chegar até 200. Beleza? Bom, a segunda reunião que acontece, ela não tem uma periodicidade, ela pode acontecer, né, às vezes até mais do que uma vez no ano, depende do que está acontecendo no ano, tá? É o que a gente chama de Conselho de Segurança, CS, né? Não é Counter-Strike, CS, tá? Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, pessoal, primeiro vamos colocar a função dele, tá? Depois a gente fala dos membros, beleza? Ele é mais restrito. Né? Função do Conselho de Segurança, olha o nome, segurança. Tá? Então a ideia do Conselho de Segurança, por exemplo, pacificar um conflito que está acontecendo, né? Tentar estabelecer um acordo de paz, né, entre dois lados. Tá? Nós temos também intervenções militares, caso haja necessidade. Tipo, existe uma força de segurança da ONU, a ONU atua junto à OTAN, lembra da OTAN? A gente já viu também a OTAN nessa mesma aula em 1949, cadê a OTAN? Aqui, quando surgiu a OTAN, depois da Guerra Fria, meio que ficou, né, um exército não para combater socialista, a OTAN auxilia na ONU em várias questões, auxiliou a ONU, por exemplo, na Guerra da Bósnia, auxiliou a ONU na Guerra de Kosovo, tá? Então a OTAN ela tem esse papel, ela acaba atuando junto à ONU quando precisa ter alguma intervenção em algum país, tá? Uma outra função, pessoal, do Conselho de Segurança, né, é combater, por exemplo, massacres étnicos, julgar, né, algum general ou algum líder político aí, né, que é considerado um genocida, que praticou genocídio, né, extermínio de uma determinada etnia, tá? Então tudo isso é feito no Conselho de Segurança, certo? Por exemplo, outra função, sanções econômicas caso algum país desrespeite a questão de produção de armas nucleares ou de enriquecimento de urânio acima do permitido, também função do Conselho de Segurança. Tá? Agora vamos falar dos membros. São 15 membros. Tá? São 5 membros permanentes, eternos. Quem são eles? Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia, que era a URSS. Quando foi criado em 45, era o URSS. Depois que desmembrou, acabou entrando a Rússia já no ano de 1992, certo? Esses são os membros permanentes. Pode colocar aí na frente, pessoal. Os membros permanentes eles têm direito a veto. Quando há uma votação no Conselho de Segurança, se um membro permanente vetar, tá, tem que se ter uma nova votação, beleza? E nós temos 10 que são rotativos. Dá uma olhada. Esses são os 10 rotativos. Ó. São Tunísia, África do Sul e Níger. Eles, os 3 aqui da África. Vietnã e Indonésia, da Ásia. São Vicente e Granadinas, né? Caribe, né? Uma ilha minúscula ali no Caribe, né? Na região das Pequenas Antilhas. Tá? Na América Central, né, no caso. República Dominicana, também na América Central, mas os dois aqui, então, Américas. Tá? Bélgica, Estônia e Alemanha, representando a Europa. Né? Os membros rotativos, eles ficam, pessoal, 2 anos, sendo que eles são trocados a cada ano 5. Tá? Então, eles ficam 2 anos, troca 5, né? Fica 1 ano, troca 5, fica 1 ano, troca 5. Tá? Então, todo ano troca. Né? Mas tempo de permanência 2 anos. Por exemplo, esse ano de 2020, os que entraram foram Níger, o Vietnã, São Vicente e Granadinas, tá? Estônia e a Bélgica. Esses foram os 5 que entraram. Vão sair então esse ano a Alemanha, né, o último ano no caso, a Alemanha, República Dominicana, Indonésia, África do Sul e Tunísia. Esses daqui vão sair. Tá? E aí, no ano de 2021, nós teremos mais 5, certo?
que farão companhia a Níger, Vietnã, São Vicente, Estônia e Bélgica. Beleza? E aí vai. Tá? Só para vocês entenderem as votações, como é que funciona, e vocês vão ver que isso é meio esquisito. Em 93 teve, né, um conflito fudido, tá? Ali na Somália, né? E nós tivemos, né, a votação no Conselho de Segurança para que houvesse uma intervenção. Todo mundo foi unânime, não vou lembrar quem que eram os membros na época, mas houve uma intervenção na Somália. Que, diga-se de passagem, ela não foi muito bem feita. Tá? Quando nós tivemos o 11 de setembro de 2001, também foi meio que unânime uma intervenção no Afeganistão, né, por todo, né, o efeito daquilo. 2003, Iraque. Os Estados Unidos queriam invadir o Iraque. Nós tivemos, por exemplo, a Rússia vetando a invasão. Falou, não é para invadir. Tá? O que aconteceu? Tinha que ter uma nova votação. Os Estados Unidos foram lá e invadiram o Iraque. Tá? No ano de 2014, aquela questão que eu falei para vocês aqui, ó, da Crimeia, né? A Rússia queria anexar a Crimeia, que pertencia à Ucrânia. Tá? Houve votação, os Estados Unidos vetaram a anexação da Crimeia por parte da Rússia. O que a Rússia fez? Foi lá e anexou a Crimeia. Então, gente, é muito bonito, tá? Tudo muito pomposo, reunião do Conselho de Segurança e tal, mas se envolver interesse desses caras aqui, que são os rotativos, foda-se. Se envolver interesse dos permanentes, né, os 5 lá que eu falei, aí a coisa muda de função. Beleza? Deixarei a atividade lá para vocês. Saudade, caralho. Foda essa porra dessa quarentena aqui, viu? Tô tediado. É nóis, gente.